lá. O título da lição, aliás, título da lição geral, desculpa. Ensinos de Jesus. Ok, ensinos de Jesus, título geral. Beleza? Título da lição dessa semana. Nosso amado Pai Celestial. Ok, antes da gente estudar a lição dessa semana, vamos dar uma olhada geral, só para ver o que a gente vai estudar ao longo do trimestre, para ter uma ideia de por que caminhos a gente vai seguir. Abre a sua lição lá no índice. Tem os títulos das 13 lições aí, a gente tem uma ideia do que vai percorrer ao longo do trimestre. Então, qual é o foco de estudar os ensinos de Jesus para esse trimestre? Que a gente vai abordar, que temas a gente vai discutir. A primeira lição, que é a de hoje, é de que maneira Cristo revela o Pai. Toda a discussão da lição dessa semana tem a ver com isso. Próxima semana vamos estudar a questão da pessoa de Cristo, quem é o Filho, e como a gente vê isso nos próprios ensinamentos de Jesus. Terceira lição, que é a que eu vou estar passando, é o que Jesus fala sobre o Espírito Santo, e quem é e qual o seu papel. Depois, na sequência, salvação, como ser salvo, crescimento em Cristo e viver em Cristo, 4 lições a respeito do procedimento da salvação, o percurso da salvação e como o cristão se desenvolve até que Cristo retorne. Na sequência disso, vamos estudar a respeito da igreja, que é a comunhão dos crentes, a comunhão daqueles que acreditam em Cristo, a missão, para que essa comunhão, para que essa igreja, para que esse povo, para que essas pessoas. Estudando a missão, vem os conteúdos da missão. E aí a referência faz alusão a algumas coisas que a gente já estudou na lição passada. Então, a lei de Deus, o sábado, morte e ressurreição e, por fim, a grande esperança, a segunda vinda de Cristo. Esse é o nosso percurso ao longo desse trimestre. A partir dos ensinamentos de Jesus, verificar como Jesus se posicionou frente a cada um desses temas e de que maneira esses temas nos impactam hoje, vivendo no último tempo da história. Partindo desse pressuposto, vamos para a lição número 1. A lição número 1, título dela, verso. Nosso amado Pai Celestial. Verso. Dele, grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Antes da gente discutir o verso, que na realidade é um resumo da lição, vamos aos objetivos da lição dessa semana. O que a gente deveria ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição dessa semana. Então, primeiro objetivo, qual é o aprendizado? O caráter do Pai Celestial expresso através dos ensinos de Jesus. Então, o primeiro aprendizado da lição dessa semana é entender de que maneira os ensinamentos de Jesus expressam o caráter de Deus. Isso tem um motivo por trás dessa apresentação. Que razão existiria para Jesus ter que representar o Pai? Para Jesus ter que revelar o Pai? Então, as razões embutidas nisso e de que maneira o caráter do Pai se manifesta na vida do Filho, essas são as coisas que estão por trás do estudo da lição dessa semana. E o motivo, de alguma maneira, isso não é compreendido da forma adequada. Então essa é a nossa discussão de compreensão. Entendendo qual é o caráter de Deus, ou de que maneira Deus é, de que forma Deus é e de que forma Deus age, deveria isso resultar num sentimento. Qual é o sentimento que deveria brotar a partir do momento que compreendamos qual é o caráter de Deus? O cuidado amoroso e compassivo do Pai Celestial. Então, duas questões aí. Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus amoroso. E por causa disso, Ele cuida. Então, a percepção que deveria resultar da compreensão do caráter de Cristo, revelando o caráter do Pai, é entender que as mesmas relações que temos com Cristo, de amor e de compassividade, estão espelhadas no Pai, a quem o Cristo representa. Portanto, se entendo o Cristo como alguém que se preocupa comigo e cuida de mim, devo entender o Pai da mesma forma. Então, esse seria o sentimento que deveria brotar de entendermos que o Pai e Cristo são iguais. O terceiro objetivo é a prática. O que deveríamos fazer uma vez que entendamos e sintamos isso? Entregar a vida sem reservas a esse Pai amoroso que ama sem limites os seus filhos. Ok? Então, o objetivo final da lição,
uma vez que compreendamos quem é o Pai, decidir viver por Ele. A entrega completa a esse Pai. Bom, ok. Por que razão seria necessário entender o Pai dessa forma? Para a gente entender isso, só voltando à história lá no ponto de partida, quando a história humana ainda não existe. Aí a gente começa a entender um pouquinho do que está por trás da revelação de Cristo a respeito do Pai. Como começa a história do nosso mundo? Voltando no tempo. Se a gente vai à história do nosso mundo, volta lá ao tempo em que Terra não existe, em que planeta Terra não existe. Você tem o céu, você tem o universo, você tem os mundos criados por Deus, mas não tem esse mundo. E de repente Deus decide criar esse mundo e define um protocolo para a criação desse mundo. E nesse protocolo, as pessoas que deveriam participar da criação desse mundo são convidadas a fazê-lo. E essas pessoas se reúnem para planejar o que vai ser esse novo mundo, esse novo planeta a ser criado. Nessa reunião de estruturação do que seria esse novo mundo, estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito. Essa referência de reunião e de planejamento cria dentro do céu uma expectativa que coisas haverão nesse mundo que implicam essa reunião, esse planejamento, essa estrutura de reunião a portas fechadas. O resultante dessa expectativa se dá numa pessoa, Lúcifer, o primeiro dos anjos do céu, que se sente incomodado de não participar dessa reunião. E incomodado por não participar dessa reunião, começa a disseminar entre os seus amigos e seus seguidores, os anjos, a quem ele chefia, a ideia de que ele tenha sido preterido, colocado de escanteio no planejamento da criação da Terra. E enciumado com essa situação, e se achando competente para o processo da criação da Terra, ele dissemina entre os anjos a ideia de que Deus não seja tudo aquilo que eles creem. E começa a fazer essa apologia entre os anjos. O resultante dessa apologia é que ela precisa de sustentação. E a sustentação que ele escolhe para essa apologia é: Deus é um Deus que faz as coisas escondido da gente em relação àquilo que ele nos pede. E, portanto, a nossa obediência a esse Deus é uma obediência implicada na subserviência. Ou seja, esse Deus nos obriga a fazer coisas para Ele, mas não partilha tudo o que Ele tem conosco. E, portanto, ele começa a sustentar a tese de que esse Deus seja um Deus, de alguma maneira, dúbio ou falso. E mais do que isso, os seus ditames, as suas ordens, sejam ordens incompatíveis com a liberdade. Mais do que isso, essas ordens sejam impossíveis de ser seguidas de forma plena, a não ser que eu abdique da minha vontade de forma completa e passe a ser escravo desse Deus. E essa tese vai criando corpo e vários tipos de argumentos diferentes, ao ponto de a imagem de Deus ser tida por aqueles que escutam Satanás abordando dessa forma, ou Lúcifer abordando dessa forma, que Deus seja um tirano, regendo o universo com mão de ferro, não admitindo qualquer discordância das suas opiniões. Essa tese cria corpo, se espalha, a ponto de Deus ter que entrar em cena para resolver a confusão. Afinal de contas, é impossível estar num lugar onde a imagem de quem rege o lugar esteja deslustrada a esse ponto. E Deus entra em cena, chama Lúcifer. Há uma conversa com ele. Esse processo de conversa chega a um delimitador de que não há alternativa de solução. E, portanto, cada um dos que está no céu tem que tomar uma decisão. Ficar com Deus ou ficar com Lúcifer. As duas teses não podem vigorar no mesmo ambiente. Cada um dos anjos tem a sua opinião sobre o assunto, decide sobre o assunto, e o resultante disso, Apocalipse 12 descreve, 1/3 dos anjos do céu acompanham Lúcifer. Acompanham Lúcifer para onde? Para uma tese, para uma abordagem, mas sem um lugar, sem um destino. Diga?
A humildade de Cristo, certo? A humildade de Cristo, acredito que tenha sido justamente o orgulho versus humildade. Ele era manso e humilde de coração, como sempre Deus foi manso e humilde de coração. E o criado, que são os anjos, orgulhoso de si, ele achava que isso podia ser atacada, essa imagem. Essa imagem me sugere depois o Cristo aqui na terra, manso e humilde de coração novamente, aquele condescendente, bondoso, etc. E ele, não. Então essa imagem permanece em minha mente. Acho interessante. Uma coisa curiosa disso, já que você tocou nesse ponto. Quando eu olho para isso aqui, a imagem que a gente tem é exatamente essa. Humildade, passividade, amor, afeição, cuidado, salvação, entrega, redenção. Todas as coisas que em primeira instância vêm quando a gente olha para isso aqui, são essas. A pergunta é, que coisas vêm à nossa mente quando a gente vê essa figura aqui? E é aqui que está a questão central dessa discussão toda. O que Lúcifer fez? Lúcifer nunca atacou Cristo. Nem no céu, nem aqui na terra. Porque atacar Cristo seria um tiro no próprio pé. Porque a imagem que todos têm de Cristo é a mesma. Humildade, tranquilidade, mansidão, salvação, etc. Não importa a referência. Se dentro do cristianismo ou fora dele, ou seja, se dentro do cristianismo ou em qualquer outro modelo pagão, a imagem do Cristo é a mesma. Por exemplo, se você perguntasse para um indiano, como Gandhi, quem é o Cristo, o que ele ia descrever? Sujeito manso, humilde, compassivo, digno de ser seguido. E, aliás, se fosse por ele, eu também seria cristão. Só não sou por causa dos cristãos, que dizem que o seguem. Mas por ele eu seria. Portanto, não importa para que lugar eu olhe, todos veem Cristo dessa forma. O problema é que não vem Deus, o Pai, dessa forma. O que Lúcifer conseguiu desenhar na sua tese? Deus é um tirano, privilegiando Cristo em detrimento de mim. Mas havia inveja. Sim, inveja de quem? De Cristo. De Cristo. Mas a imagem que Satanás tem de Cristo qual é? A mesma que nós temos. Exatamente a mesma que nós temos. Passivo, manso, humilde, salvador, etc. A imagem que ele fez de Deus é que é diferente. E ao momento que ele deslustra a imagem de Deus, ele cria uma relação aqui, que é diferente, e aqui, que é diferente. E esse é o nosso problema na imagem. Ou seja, olhar para Cristo, de alguma forma, deveria nos fazer olhar para Deus do mesmo jeito que olhamos para Cristo. Mas por mais que façamos isso, ainda de vez em quando olhamos para Deus de uma maneira diferente daquela que olhamos para Cristo. E essa é a essência da lição. Pergunta, se eu olhasse para vocês e dissesse assim, quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É o Pai ou é o Filho? Pai. Se eu olhar para a Bíblia, quem a Bíblia chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pai, sempre o Pai. A Bíblia só chama um de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo. A Bíblia não chama os três. E nem chama o Pai. Se eu olhar para a Bíblia e perguntar quem é o soberano do universo, o que a Bíblia me responde? Aí a Bíblia me responde um deles. Pai. Se eu olhar para a Bíblia e perguntar quem é Deus, o que a Bíblia me responde? Aí sim. Quem é Deus? Os três. Portanto, tem alguma coisa diferente a partir da proposta de Satanás que nos pega o tempo inteiro quando olhamos para esses três sujeitos, para essas três pessoas, regentes do universo. Mais curioso do que isso é a gente perceber que quando toda a história termina, tudo volta para quem?
Quando eu chego ao último texto de Apocalipse, tudo volta para quem? Para o Pai. Porque o Filho entrega todas as coisas às quais o Pai submeteu ao seu domínio, de volta ao Pai. Mas quando isso acontece? Só depois que acaba o quê? O pecado. Portanto, depois que acaba o milênio. Enquanto o milênio não termina, todas essas coisas estão sujeitas a quem? Cristo. Portanto, se eu perguntasse hoje quem é o nosso soberano, Cristo. A despeito de nunca ter mudado o fato de que Deus continua sendo soberano. Portanto, há uma inversão que acontece na proposta de Satanás e que de alguma maneira muda o relacionamento de Deus para conosco durante um tempo. E não por causa de Deus, mas por nossa causa. Não porque Deus intentou isso, mas por causa do pecado. Há alguma coisa que se deslustra nessa história e que precisa ser reconstruída nessa história. Esse é o tema do assunto de conhecimento da lição dessa semana. E não é um tema simples, embora ele possa até ser tornado simples, mas não é um tema simples. Valeria aí umas 4 ou 5 lições só para discutir isso. Mas, de qualquer forma, tem um desenho que precisa ser formado no estudo dessa semana para a gente começar a entender que há uma relação que se deslustrou e precisa ser reconstruída. Há um modelo que se desfez e precisa ser refeito. E aí, a lição discorre sobre essas questões. Só perdi a ordem aqui, mas primeiro eu estava aqui, depois aqui, depois lá atrás. Pastor, no meu entender, o pastoral na pregação, ele deu mais ou menos uma geral por cima. Né? A liberdade e a escravidão. No meu entender, aquele que tem liberdade é aquele que é servo. Porque se ele é servo, ele está servindo a Deus, mas, ou a alguém, mas tem um porém. Você está livre Para poder não ser mais. O escravo, perto de Satanás, não tem Não poder, tem liberdade. não tem liberdade própria, não tem pensamento próprio, né? Então, se você quiser ser escravo, quando tem um escravo de um senhor, o que o escravo conhece a pessoa como meu senhor, né? Então, se você é escravo, você é escravo de Satanás. Então, Satanás é seu senhor, porque se virar Deus, é que tem liberdade. Satanás não é seu senhor, Satanás é seu dono mesmo. Então, mas quem segue a ele é escravidão, né? Aí sim, o escravo não pode fazer nada, só o que ele determina. Isso já começou lá no céu, com os seus anjos. Aqui na terra, os anjos, o que ele faz? Os anjos de Satanás? O que ele manda. Então, são escravos dele. Para Deus, não, já. Se ele serve, está livre. Se ele quiser ser livre. O problema é que a proposta dele não é escravidão, a proposta dele é liberdade. Ele diz, mas você é livre quando você faz o que você quer. O sermão. Eu só não vou contar o sermão, senão os outros que vão assistir no segundo. Tá? Mas já vou adiantar, não pode assistir Homem-Aranha. Tirado isso, brincadeiras à parte, a questão da escravidão e a questão da liberdade tem a ver com a escolha. O problema é que Satanás ataca exatamente isso. Ele diz, Deus não permite escolhas. E eu sou obrigado a dizer que ele está certo em uma coisa da afirmação dele. Deus não permite escolhas que sejam deturpadas. Isso Deus não permite mesmo. Ou seja, quando eu olho liberdade sob o ponto de vista de Deus, a liberdade sob o ponto de vista de Deus tem a ver com 2 parâmetros. Vida ou ausência. Isso é liberdade do lado de Deus. Por quê? Vida só existe em Deus. Portanto, eu posso escolher viver ou não existir. Isso eu posso escolher. Do lado de Satanás, qual é a escolha? Essa é a pergunta que não foi feita. Satanás tem vida? Qual é a proposta que ele fez? Tem. E mais, ele propôs que é possível ter vida sem Deus. Portanto, é possível existir sem Deus. Essa é a proposta dele. E para sustentar essa proposta, o que ele diz? Deus, todo aquele que não lhe serve, ele mata. Percebe que não é uma tese tão simples de você derrubar.
Um simples argumento não derrubaria a tese, porque, de fato, todo o que está sem Deus, o que acontece com ele? Deixa de existir. O problema é que ele cria o causador desse deixar de existir. Ele diz que o deixar de existir, o culpado disso é Deus. Quando, na realidade, o culpado de deixar de existir não é Deus. É quem escolhe deixar de existir, porque essa escolha estava disponível. Existir ou não existir. Mas Satanás diz, não tem escolha aqui. E Deus é o culpado de não haver escolhas. Portanto, ele cria e sustenta a tese da tirania. Como é que você divulga essa tese? Então, se a gente olha esse desenho, ele começa a se complicar ao a gente tentar derrubar essa tese com argumentos. E Deus simplesmente não usa argumento algum para derrubar a tese. Deus simplesmente concede o quê? Tempo. Ele não questiona a tese, exceto com o próprio Lúcifer. Ele não derruba a tese, exceto na tentativa de Lúcifer perceber quais seriam as consequências da tese. E quando ele não quer, o que Deus faz? Okay. Então você tem tempo para provar a sua tese. Você vai demonstrar no tempo se a liberdade existe ou não, e se eu sou tirano ou não. A tese é sua. Siga o tempo. Ou seja, Deus abre um hiato e muda o protocolo durante esse ano. Esse tempo chamado tempo de pecado. Deixa eu só seguir a ordem, deixa eu levantar a bola aqui, depois aqui, vamos. Procuramos entender em discordar a liberdade. Satanás discordou do Pai. Até onde discordar existe liberdade. Você faz isso como pergunta ou só está propondo como discussão? Mas explica assim sobre isso. Até onde Deus permite discordar dele? Deus permite o discordar dele até o tempo de que essa discordância se comprove o quê? Errado. Essa é a permissão de Deus, ou seja, ele me criou livre e ele permite que eu discorde dele até quando? Até que se confirme o erro. E eu tenha condições de perceber o erro. Portanto, o limite dessa discordância sou eu mesmo. Deus dá tempo para que eu faça o quê? Que eu perceba o meu erro e agora, consciente do meu erro, decida se eu quero continuar sustentando a tese que eu já sei que é errada ou quero voltar para Deus. Esse é o tempo da liberdade. Então, nesse caso, não há liberdade em discordar. Oi? Não há liberdade em discordar. Há liberdade em discordar até que a discordância se confirme e se torne, de fato, erro confirmado. Portanto, eu posso discordar de Deus? Posso. Em que sentido? No sentido da dúvida, mas nunca no sentido da tese confirmada. Quando ela se torna tese confirmada, eu já percebi que é erro. Porque toda discordância de Deus implica em eu discordar de um negocinho aqui que a gente não pôs, chamado perfeição. Deus é perfeito. Tudo que ele decidir será sempre de que ordem? Perfeito. Portanto, quem discordar dele está partindo para que caminho? Está colocando um negocinho aqui antes. Ok? Enquanto eu não sei disso, essa discordância é o quê? Uma dúvida. Quando é que Satanás peca? Tem uma descrição disso interessante no Paterno. Quando é que Satanás peca? Quando ele resiste... Quando ele sai da dúvida e vai para onde? Para a certeza. Quando ele tem certeza que Deus está certo e ele está errado, aparece o que o Gabriel levantou. Aparece o orgulho. Quando ele tem certeza que a tese dele está errada, nesse momento ele tem que tomar uma decisão. Voltar atrás na dúvida, porque agora ele tem certeza, não tem mais dúvida, ou dar um passo para frente e pecar. Aqui Satanás rompe o modelo. Quando ele tem certeza de que ele está errado, ele ultrapassa o limite. Portanto, tentação não é pecado e nem dúvida. Quando é que ela se torna pecado? Quando eu tenho certeza e migrei. Aí ela se torna de fato pecado. É por isso que o tempo de ignorância não é contado como pecado. A Bíblia diz isso no Novo Testamento em Romanos. Todo tempo em que não há dimensão do pecado é contado como ignorância e, portanto, ali não há pecado condenável, porque eu tenho a margem de dúvida. Então, é possível discordar de Deus? Sim. Em que sentido?
no sentido de que eu pudesse ter uma dúvida e perguntar para ele aquilo que eu não compreendo. Isso é possível. O problema é que Satanás ultrapassou esse limite. E nós continuamos ultrapassando. Aqui começa a distorção do modelo. E é por isso que vem a misericórdia de Deus. Ele aguarda o tempo para que eu me convença de que aquilo é pecado. E aí tenho que decidir, voltar para ele ou continuar. Essa é a desculpa. E aí isso implica em cruzar daqui para cá. Eu achei legal quando você estava falando que Deus, Satanás acusou Deus e Deus não fez nada, entre aspas. Ele falou, olha... Ele fez, ele criou o tempo. Mas ele não ficou lá batendo boca com Satanás. Eu acho que isso é um exemplo pra gente. Vão ter pessoas que um dia, ou que podem mesmo discordar da gente, ou falar, olha, sei lá, acho que você está errado, por isso, isso, aquilo. Eu chego na pessoa e falo, olha, eu estou certa por tal motivo. Se você não acredita, tudo bem. Porque em algum momento você vai perceber que eu estou certa ou que você está certa. Então a gente não precisa ficar brigando e discutindo. Deus continua Deus, por mais que Satanás faça qualquer coisa. Deus continua Deus a despeito de qualquer coisa que aconteça no universo. Ou seja, ele é um ser autoprovado, autocausado, ou seja, ele não depende de nada fora dele. Portanto, qualquer discussão significa eu admitir que eu estou fora do padrão. Para Deus, isso não tem sentido. Se você olhar Jesus tem um exemplo claro nisso. Toda vez que Jesus era questionado na missão ou no processo dele, o que ele falava para Satanás? O Senhor te repreende. Teu problema não é comigo. Vai resolver o teu problema com quem de direito. E aí o que Satanás faz? Sai de cena. A última dessas cenas descritas na Bíblia, embora não seja temporalmente a última, mas seja a primeira, é Judas 9. Nos últimos textos onde isso aparece, a gente tem lá a referência. Jesus veio, Satanás aparece para contender com Jesus pelo corpo de Moisés. Qual a resposta de Jesus para ele? Não tenho nada contigo, o Senhor te repreende. Eu vim aqui resolver o problema e resolvi o problema. Tchau. Vai discutir com quem de direito. E o que Satanás faz? Sai de cena, porque ele não pode discutir com Deus. Porque ele já sabe que está errado. Não tem tese para ser discutido. Ele já sabe. Então não há discussão. Então esse é o desenho. Lá atrás. Quando você fala que há uma compreensão errada de Deus, também eu fico imaginando se ele não compreendeu a si próprio como errado, que ele não era Deus, e a Cristo como ele realmente é, como Deus, que é o que nós temos tendo dificuldade até hoje em dia, né? Não compreende-se Jesus, né, que é essa dúvida, e aí não compreende Jesus, aí ele levanta a dúvida sobre Deus. Quer dizer, se ele se enxergasse quem é Cristo, talvez não tivesse entrado essa dúvida no coração. E essa talvez seja a nossa dificuldade hoje, acho que em muitos lugares, compreender quem é Cristo na realidade. No íntimo a gente deixa até onde isso foi dúvida para Satanás? Até a primeira chamada para conversar. Na primeira chamada para conversar, onde ele não tem mais dúvida de que Cristo e o Pai são iguais, de que Deus é aquela tríade que se reuniu, de que esses processos todos são daquela forma e que ele é uma criatura e não o Criador. Até o momento em que ele é chamado e isso é demonstrado a ele, a dúvida existia. Quando a dúvida não existe mais, sobra uma decisão, voltar para todo mundo e falar, quebrei a cara, eu estava errado. Cristo é Deus, o formato é outro e tudo o que eu falei não tem sentido. Isso significa admitir para todos os seus servos, entre aspas, todos os anjos do céu, que eu, o chefe deles, estava errado. Quando Satanás se vê nessa condição, ele fala, isso eu não posso suportar. E aí ele não abre mão da tese, mesmo tendo certeza da tese. Portanto, a partir desse momento, ele muda o quê? A compreensão disso. Porque ele continua sustentando a tese. Cristo não é Deus, esse é Deus, e eu posso ser igual a ele. Ou melhor, eu posso ser maior do que ele. Ele muda a tese. Com a mesma abordagem, mas muda a tese. E portanto, até hoje, a discussão é a mesma. Quem é Cristo? Quem é o Espírito? Quem é Deus? E para cada um desses, ele dá referências diferentes daquelas que o modelo apresenta. Então, quem é Deus, quem é Cristo e quem é o Espírito? Para a Bíblia, iguais. Para Lúcifer, diferente.
Então você vai ter Lúcifer abordando que o Pai tem uma referência, Cristo é uma entidade menor, ou até uma criatura, e o Espírito, uma entidade não existente ou etérea. Então isso não tem contaminado todo mundo cristão hoje? Isso tem contaminado todo mundo, não todo mundo cristão. E até a gente Todo mundo. acaba se envolvendo nisso. Essa é a tese. Essa tese perpassa a história humana em todas as representações de divindade, em todos os conceitos de crença, independente se cristãs ou pagãs. Todos os conceitos de crença pagãos demonstram Deus de que forma? Pode olhar, todos eles. Deus é um tirano. Destrói tudo. Ao ponto de eu ter que chegar a sacrifícios, inclusive humanos, para aplacar a ira desse Deus tirano. Essa é a visão. Se você olha a visão bíblica da execução do juízo, quem o executa? Quem executa o juízo no final do milênio? Quem executa? Olha lá a descrição. Pega as últimas páginas do Grande Conflito e olha quem está sentado no alto do muro, quem é coroado no alto do muro, e quem manda cair fogo do céu e abre um lago de fogo e enxofre e destrói todos os que atacam a cidade. Olha para lá. E me diz quem é. Jesus. O compassivo, o amoroso, o humilde, o manso. É ele quem executa. Por que Jesus assume para si essa referência? Ou por que o Pai atribui ao Cristo essa referência? Simplesmente para mostrar o quê? Eu e o Pai somos como sempre fomos. Não importa que você olhe Cristo como Salvador, atrás do Cristo Salvador tem um Pai que concedeu o Filho. Primeira abordagem da lição. Então a primeira referência que eu olho para Cristo e começo a entender, quando eu olho a missão, o ministério de Cristo ao longo da história humana, o que eu percebo? De Gênesis a Apocalipse, quem é que eu vejo na Bíblia? O Pai? Não. Ou me mostra o Pai em algum lugar da Bíblia, que não seja no relacionamento com Cristo. Você me encontrar uma vez que aparece o Pai ali. Alguém já viu Deus? Desde o Gênesis até hoje? Não, só o Filho. Alguém já se relacionou com o Pai? Do Gênesis ao Apocalipse? Não. Quem é que estava no Sinai e entregou as tábuas a Moisés? O Pai? Não, o Cristo. A única coisa que estava no Sinai, da representação do Pai, era a glória e a teofania. Então, o brilho, os trovões, aquela convulsão no Monte Sinai, era a presença da glória do Pai. Mas quem desceu? O Filho. Quem escreveu as tábuas? O Filho. Quem é o legislador? O Filho. Quem cobra a legislação? O Filho. Quem é o Senhor? O Filho. Todas as referências de Gênesis a Apocalipse são sempre com o Filho. E o Filho com o Pai. Por que Deus sai de cena? Já vou lá. Por que Deus sai de cena? Quem é que está sentado no banco dos réus sob acusação? O Filho? O Espírito? Quem está sentado no banco dos réus? O Pai. É curioso que Deus, na soberania do universo, se sujeite, entre aspas o que eu estou falando, entre milhares de aspas o que eu estou falando, se sujeite a essa condição de espera no banco dos réus. E é por essa razão que todo o desenho de Cristo se faz por testemunha fiel. Lembra Apocalipse capítulo 1? Testemunha fiel. E todos os que aceitam Cristo se tornam o que também? Testemunhas. Testemunhas do quê? Tem um tribunal aqui. E tem alguém sentado no banco dos réus desse tribunal. Quem está sentado no banco dos réus desse tribunal? O que foi acusado. Quem prova que Deus não é tirano? Todo aquele que pelo exercício livre de escolha decide. Deus não é quem Lúcifer diz ser. E se torna testemunha daquele que é o amor soberano do universo, o Pai. Percebe que as referências de oração que Cristo nos ensinou e que a gente também tem na abordagem da lição, abordam que a nossa referência de petição vai para quem? Para o Filho? Para o Espírito? Porque eu não posso pedir para o Filho ou pedir para o Espírito? Não, eu posso, eles são Deus. Mas por que Cristo nos ensina a pedir ao Pai? Porque tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Portanto, o que eu aprendo do Pai? Quem é que cuida de mim? O Pai nosso que está no céu. Quem é que me dá o pão nosso de cada dia? O Pai nosso que está no céu. Sob que referência? Cristo.
Qual é a referência do Pai Nosso? A mesma do Cristo. Quando é que o Pai nos atende em tudo o que pedimos? Quando a humildade, a mansidão e o perdão de Cristo se manifestam aonde? Em nós, é o centro da oração do Pai Nosso. Qual é a condição para Deus nos atender? Qual é a condição? Está lá no centro do Pai Nosso. Perdão. Lembra? Os nossos devedores. Essa é a condição. Ou seja, quando eu faço o que Deus fez, Ele está pronto a me atender em tudo. O que Deus fez? Simples. Perdoou. E perdoou a que ponto? Deu o seu filho, aquele que não foi acusado, para morrer por aqueles que o acusavam, inclusive Satanás. Essa é a condição do desenho, da correção da acusação. Ou seja, em lugar de Deus argumentar com Satanás, Deus deu tempo e demonstrou como ele é, e deu tempo para que Satanás mostrasse o que ele pretendia. E o que Satanás pretendia? Ocupar o lugar de Deus. O que Deus pretendia? A salvação. Portanto, quando eu olho para Deus, qual é o desenho que eu vejo? O desenho pintado por Satanás. Percebe que as nossas frases espelham isso. Vai ao funeral, qual é a frase mais repetida no funeral? Essa é a frase mais repetida no funeral. Deus quis assim. Eu sou quase tentado a dizer o que Jesus disse para Pedro: sai de mim, ou como dizia antigamente os antigos, vai de reto. Porque essa frase espelha isso. Deus nunca quis assim. O que Deus quer? O que Satanás quer? Portanto, a única frase possível para quem enxerga Deus da forma correta, qual seria? Deus te conforte e aguarde, porque um Deus compassivo não tem a morte como elemento final. Frase de Paulo, na referência de Tessalonicenses, capítulo 4. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Quem são os ignorantes? Os que de duas uma acreditam que aqueles que dormem não têm retorno, ou acreditam que aqueles que dormem já estão lá. Esses são os ignorantes. Paulo termina o texto de Tessalonicenses 4 dizendo o quê? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais? Deus há de trazer à vida todos aqueles que dormiram em Cristo. Ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, todos retornarão. Então, o desenho é esse. Portanto, a incompreensão a respeito do caráter de Deus nos leva a distorções do Evangelho. E pior, essas distorções vão sendo consolidadas no mundo do pecado. Quem revela Deus no mundo do pecado em primeira instância antes de Cristo? Qual é o primeiro sujeito que revela Deus antes de Cristo? Satanás. Criação, olha lá. Façamos o homem à nossa imagem. Quem é o primeiro sujeito que revela Deus antes de Cristo? Quando alguém nasce nessa terra, a primeira referência que ela tem de Deus, quem é? Pai? Lá na Bíblia. Portanto, o primeiro lugar onde Satanás atua para reverter a imagem de Deus, quem é? O quinto mandamento. Percebe por que o quarto e o quinto mandamento estão ali no centro? Não é à toa, não é coincidência. Não é por acaso que o último mandamento dos 4 da primeira tábua e o primeiro mandamento dos últimos, dos 6 da segunda tábua, sejam os únicos mandamentos que estão presentes na criação. Os outros todos são do pecado. Mas o quarto mandamento começa com um lembra-te. E o quinto mandamento começa com uma visão positiva e não negativa. Honra. Por quê? O quinto mandamento é a revelação de Deus aqui. O quarto mandamento é a revelação de Deus onde? Lá. Portanto, os dois mandamentos se fundem numa estrutura só. O centro da lei. Isso não é acaso, isso não é coincidência. Isso está dentro do desenho. Portanto, quando eu olho para a pessoa de Cristo e ele diz: eu faço tudo o que o Pai me diz para fazer, por causa disso ele pode dizer o quê? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E aí, quando questionado de mostra-nos o Pai, ele devolve uma pergunta. Lembra da pergunta da lição? Qual é a pergunta? Eu tenho estado com vocês todo esse tempo, feito todas as coisas que fiz, e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai.
Vocês já não perceberam que ele está aqui? Entendem o desenho? Agora, o que deveria também ser o desenho? Quando eu compreendo o Pai dessa forma, eu posso chegar para as pessoas e fazer o que Paulo falou. O que Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, quem me vê quem? Cristo. E portanto vê quem? Aquele de quem eu sou testemunha. Aquele de quem eu sou filho. E é isso, a essência do verso da lição. Qual é o verso da lição? Volta lá e lê. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Qual é o amor? Somos chamados filhos de Cristo? Não, fomos criados por Cristo. Se você for ao Gênesis, quem criou é Cristo. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, nele foram feitas todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez. Portanto, quem disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, é Cristo falando para quem? Para os outros dois que estavam lá, o Pai e o Espírito. Quando Jesus diz, façamos o homem à nossa imagem, há uma transferência também acontecendo. Quem é nosso Pai? Percebemos? E aí quando ele diz, deu-nos grande amor de podermos ser chamados seus filhos, é por quê? Porque nós abdicamos disso. Fomos criados assim, mas abrimos mão disso. E quem se torna nosso Pai? Todo aquele que é nascido no mundo é filho do... que diz o texto? É filho do diabo. Portanto, mudamos de paternidade. E por adoção em Cristo, recebemos o que de volta? A paternidade. Que grande amor é esse que Deus concede o seu Filho para que nós possamos ser aceitos por adoção, outra vez como seus. Esse é o conceito. Instalado esse conceito, o verso continua. O que diz o verso? E, de fato, ou seja, não há dúvida, somos filhos de Deus. Por que de fato? Porque Satanás nos roubou como filhos. Somos recebidos por adoção não porque Deus nos adote, mas porque Satanás bate no peito dizendo para o universo inteiro, Deus não tem direito sobre esses sujeitos, são meus filhos. Pergunta, Satanás tem vida? Criou alguém? Pode conceder vida a alguém? Portanto, é uma mentira. Nós somos aceitos por adoção por causa da mentira de Satanás. Mas de fato, somos o quê? Filhos, e o texto confirma. De fato, somos filhos. Não fomos aceitos como filhos. Somos filhos. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo era filho ou não? Quando ele foi para os porcos, era filho ou não? Era. Mas estando com os porcos, quem dizia que era seu pai? Satanás. Qual é a frase dele de retorno? Ele vai me aceitar como um de seus jornaleiros. O que o pai faz assim que o filho aponta na beira do caminho? Sai correndo. Um pai não sai correndo, um judeu não sai correndo, um dono de fazenda não sai correndo. Isso é um descarte da sua própria posição. O que ele faz? Ele assume uma posição de servo, porque o servo é que sai correndo. E antes que qualquer um veja o filho, o que ele faz? Tira a capa, veste o filho para que ele seja visto como filho. Põe o anel no dedo reconhecendo. É, de fato, meu filho. Mas qual é a acusação que Satanás faz? Esse aí não é o seu filho. Eu sou seu filho. Nunca me apartei, sempre fiz tudo o que o Senhor mandou. E o Senhor agora tira de mim a possibilidade de eu ser o Criador da terra. Para lá, essa frase é antiga, né? A frase do filho mais velho é a frase de Lúcifer para Deus. Eu sou seu filho. Sou o primeiro no céu. Todas as ordens que o Senhor mandou em todo o tempo da minha existência eu cumpri. E agora, na hora de receber o bem bom, que é a criação da terra, o Senhor me tira do circuito e põe Cristo no meu lugar. O que Cristo fez? Era eu quem regia o universo. Era eu quem regia os anjos. Eu era que administrava o céu todo e todos os elementos criados. E agora o Senhor põe na mão do Cristo, vou usar termos chulos da vida humana, o bom vivant. Percebe? Esse é o desenho de Satanás. Eu trabalhei a vida inteira para isso. E agora o Senhor escolhe o bom vivant, o filhinho de... Percebe? São termos humanos, presentes até hoje. O filhinho de papai, e ele vai receber as benesses. Entenderam o desenho?
A tese de Satanás não tinha só elementos fantasiosos, não, ela tinha elementos práticos sendo resgatados. Não que Jesus tenha agido dessa forma como eu descrevi, mas isso é o que Satanás está desenhando sobre ele. Sempre por No céu. inveja. Certo? Ele deslustra essa imagem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em relação aos judeus, a pergunta era mais direcionada para lá, por que os judeus não aceitam a Jesus? Que o desenho que eles... Preciso como Deus. Sim, o desenho que eles têm do Messias é que Messias? O de Isaías, capítulos 55 a 60 ou para frente, mas em que desenho? O Jesus que vai pegar o povo de Israel e resgatá-lo à posição de reis da terra. Para isso acontecer, tinha uma condição. Qual era a condição? Entrega completa a Deus. O que o povo de Israel fez? Desviou disso, foi ao paganismo, não cumpriu as ordens de Deus, não fez o que Deus pediu, e agora vem cobrar de Deus a benesse de continuar sendo nação. No mesmo texto que descreve o Jesus rei, eu tenho a descrição de que outro Jesus? O Messias sofredor. É o mesmo texto. Nas mesmas referências que eu tenho o Jesus rei, em Isaías, eu tenho o Jesus sofredor. Eles não enxergaram o Jesus sofredor porque eles não enxergaram o quê? O seu próprio pecado. E aí quando Jesus vem como sofredor, homem de dores, para morrer por eles, eles falam, nós não precisamos de Salvador, nós precisamos de um novo rei, porque o rei romano não serve. Jesus falou, ok, eu vim para ser novo rei, mas antes de eu poder ser rei de vocês, eu preciso ser o quê? Salvador de vocês, porque vocês estão em pecado. E eles batiam no peito dizendo o quê? Não temos pecado. E aí por isso eles não aceitam ele como Deus também. Continuam olhando Cristo como aquele Messias, rei, que vai vir resgatar o Estado de Israel. Até hoje. Até hoje. Enquanto não perceberem o seu próprio pecado e o seu abandono dos caminhos de Deus, vão continuar necessitando do quê? Só de um rei, e não de um Salvador. Esse é o problema. Pastor, mas esse não é o caso do céu, que a senhora fala que Jesus andava como um anjo. Sim, quando você olha lá a história, Satanás usa isso como fundamentação da tese. É o bom vivant que não fazia nada e eu sou o sujeito que trabalhou. Eu não recebo a benesse, ele, que é o bom vivant, recebeu. Como disse ele, é inveja. Mas inveja por quê? Por uma incompreensão de quem era o Cristo, que acabou no minuto seguinte ao Cristo ser apresentado como Deus. Quando Cristo é apresentado como Deus e a sua glória de Deus é vista no céu, ninguém mais tem dúvida de que Cristo é Deus. Logo, a partir desse momento, se eu aceitar essa tese, eu estou abandonando o modelo. Esse é o problema do céu. Se a gente continuar esse desenho, eu te dou valor. Qual é a próxima revelação de Cristo? Então, vimos a revelação de Cristo na criação, vimos a revelação de Cristo na tese de Deus, vemos a revelação de Cristo na apresentação do sacrifício. Então, em todas essas coisas, Cristo está demonstrando o quê? Qual é o tamanho do amor de Deus? Qual é a última parte da tese? Cristo precisa voltar. Então, a referência final da lição desse trimestre mostra a última parte dessa tese. Quando Cristo volta, Cristo mostra a última faceta de Deus. Qual é a última faceta de Deus? O ser Deus. E aí ele tira as vestes sacerdotais, assume as vestes reais e vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, representando a última faceta de Deus. Não só o Deus compassivo, mas o Deus soberano. E nessa última representação de Deus, ele chega ao último ato dele, que é a transferência de todo o poder de volta para aquele que sempre o teve. E ele volta a ocupar a sua missão. E isso aqui é curioso, no céu, que você tem as missões diferentes a despeito das pessoas serem absolutamente iguais. Tem missões distintas, mas uma representação perfeita. Por que a gente tem uma referência só? E não duas ou três? Simples, porque somos criaturas. As criaturas precisam de uma referência. Se eu tiver 3 referências, qual das 3 eu procuro? Mas é porque até nisso Deus é compassivo no limite da criatura. Poderia ser distribuído o poder entre os 3? De forma igual? São Deus?
A lição chega a dizer que é irracional tentar compreender essa junção. Por que a referência fica num só? A limitação é nossa, não é dele. É só se olhar para dentro da estrutura. Tenta botar 2 sujeitos dentro de casa, um homem e uma mulher. Tudo vai bem até nascer o quê? 1 ou 2 filhos, ou 3, ou 4, ou 10, ou 12. A partir desse momento começa um jogo. Tem coisas que eu peço para ele, tem coisas que eu peço para ela. Tem coisas que eu corro para ele, tem coisas que eu corro para ela. Se os 2 forem idôneos e íntegros, como é o modelo do desenho da divindade, qual a resposta de um, qual a de outro? Sempre a mesma. Como somos pecadores e limítrofes, a resposta nunca é a mesma e nunca do mesmo jeito. Imagina o céu com 3 referências. Para quem você corre? Então toda a referência fica pautada em um dos 3. Mas o que você perguntasse para esse, para o Espírito ou para Deus, a resposta seria sempre o quê? Porque os 3 são perfeitos, completos. Deus. Portanto, não importa o que você pedir para Cristo, ou pedir para o Pai, ou pedir para o Espírito, a resposta sempre vai ser a mesma, porque só existe uma resposta perfeita possível. Não existem 2. Se existirem 2 respostas perfeitas para uma mesma estrutura, elas não são as respostas finais. Não são perfeitas. Perfeição só admite uma resposta possível. Esse também é um dos conceitos revelados por Cristo a respeito do Pai, quando ele define que a verdade é uma pessoa e não um argumento. A soberania de Deus se faz nisso. Deus é perfeito. Deus é completo. Logo, o Cristo humano demonstra com clareza qual é a forma de vivência humana em relação ao Pai. Qual é a forma? O Pai é perfeito, o Pai é santo, o Pai é justo, mas acima de tudo o Pai é bom. Essa percepção de dependência de um Pai que é bom e de um Pai que ama é o exemplo do Cristo humano para nós. Ele deposita toda a sua confiança num Pai que ama, mesmo sabendo que ele está indo para onde? Passo a passo para a cruz. E nisso se manifesta o maior amor de Deus. Ficar parado do lado da cruz, assistindo o quê? Os paradas, xingamentos, tapas, sofrimento de quem? Do filho. O que dói mais? Dói mais você morrer pelo seu pai ou seu pai morrer por você? Se você olhar a referência, o que dói mais? O pai ficar plantado ali assistindo a morte do seu filho. Resistir a isso é algo que não é possível de medir. É fácil medir quando você não tem o poder para piscar os olhos e tudo se fazer novo. É fácil medir isso quando você não tem esse poder. Quando você tem o poder para piscar os olhos e tudo se apagar e fizer novo, e ninguém vai saber que isso aconteceu, ficar ali parado assistindo a cena não é uma coisa simples. Se você olhar aqui na descrição desejada, que quando Cristo morre, Deus cobre aquela cena horrenda com uma nuvem escura para que não se veja o tamanho daquela cena, aí você começa a entender o que está por trás. Então, todos esses desenhos revelam o porquê Deus tem o direito de ser o soberano do universo. Deus tem o direito porque Ele ama nesse nível, de morrer por quem não lhe quer. Então Ele tem esse direito. Ninguém tem essa competência a não ser Deus, porque ninguém tem essa disposição de morrer por quem não lhe quer. Incondicionalmente. Esse é o Deus revelado em Cristo, que a gente vai estudar por múltiplas facetas ao longo desse trimestre. Só para ir na ordem, lá depois aqui a gente tem qual é. Dizer, os outros mundos, né, o universo, eles sabem tudo isso. Assistiram toda a cena. Só que nós estamos O universo inteiro vê a cena por outra perspectiva, que é a perspectiva de quem sabe agora e fica cobrando de Deus o tempo inteiro para acabar com isso. E aí Deus fica falando o que para o universo? Calma, segura a onda aí que ainda tem filhos meus lá embaixo. E o universo
E os anjos cobrando de Deus, não dá mais, o mal está extrapolando. E Deus fala, espera que ainda tem filhos meus lá embaixo, vocês vão ver. E aí cada novo filho de Deus que surge no meio dessa confusão toda, o universo inteiro louva a Deus. Você quer essa cena? Jesus descreveu. Qual é a cena? 99 ovelhas presas no aprisco e uma perdida lá fora. Qual é essa cena? O universo inteiro, 99 ovelhas presas ao aprisco, mais uma perdida. Esse planetoide chamado Terra. Todas clamando pela volta do pastor, mas o pastor fala, não, fiquem aí tranquilas que vocês estão abrigadas, eu vou lá cuidar de quem está perdido. Esse é o desenho. E aí quando um desses pecadores se arrepende, há mais alegria no céu, porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o desenho do que o universo vê. Com a Gabriela e o Josias a gente enxerga. Eu só queria relatar uma volta à compassividade do Deus Pai. Que ele aturou o demônio, o diabo subindo e descendo, passeando, etc. e tal, e ele não enxergou. Outra complicação que está na minha mente é o fato de ele estar em contato com Deus Pai, esteve em contato tanto tempo, ele e seus anjos, e não se arrependeram. Essa que é a coisa, só inveja, orgulho. Isso mostra o tamanho do que é o pecado. Você mente para você mesmo a tal nível que você passa a acreditar que a sua mentira é verdade. Ela se torna a sua verdade. Chama isso aí de mistério da Mistério da iniquidade. iniquidade. Não podemos entender completamente. O que eu queria observar o seguinte: há uma declaração da Pai que apareceu na meditação matinal de 1976, onde ela diz assim: eu decidi ser feliz porque escolhi confiar no Senhor. A coisa que mais alegra a divindade ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo é a nossa confiança nele como Deus. Deus, o Pai, igual ao Filho, o Filho igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo igual ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo. É uma divindade, a divindade que é um mistério para nós, não podemos entender completamente e será o assunto de estudo pela eternidade. O resto é verdade. Dentro desse texto, esse texto é interessante para a gente finalizar a lição, o que é confiança? Percebe que confiança não é algo cego. Deus nunca pediu à humanidade ou a qualquer criatura confiança cega. Deus sempre esteve disponível para explicar tudo aquilo que eu quiser perguntar. Essa é a essência do relacionamento com Deus. Por isso o céu é uma escola. Perguntas por toda a eternidade. Agora, o que é confiança? É baseado naquilo que eu já tenho resposta, confiar na resposta que eu ainda não tenho. Portanto, a confiança não é cega. Deus não pede, não exige confiança cega. Satanás exige confiança cega. Deus não. Deus simplesmente diz: vem, prova, vê, arrazoe, pergunte, esclareça. Deus se permite relacionar-se com o humano. Satanás não. Satanás diz: faz o que eu mando. O que é confiança? Em última instância, a confiança é olhar para um Deus que tem esse nível de entrega e falar: ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é confiança. Confiança é baseada no ser que eu conheço, que eu vi enquanto processo relacional. Esse é o papel de Cristo. Cristo é o Deus revelado, é o Deus presente, é o Deus comigo, é o Emanuel, Deus conosco. A referência de presença. Portanto, a partir dele eu sei que eu posso confiar em Deus mesmo que eu não o veja, mesmo que eu não tenha conhecido pessoalmente, porque eu o conheci pessoalmente quando eu olhei para Cristo. Esse é o sentido daquela palavrinha do Novo Testamento em João, chamada monogenes, único gerado, único de mesma espécie, lá no relato de João. Essa referência, monogenes, filho unigênito do Pai, João 3,16, essa referência que está ali é uma referência a essa unicidade entre Cristo e Deus, ao ponto de que quem olha para Cristo está vendo quem? Deus. É a mesma pessoa, a mesma referência, o mesmo desenho. Que Deus nos abençoe para que a gente, de alguma maneira, consiga olhar para o Pai dessa forma, entendê-lo dessa maneira e aguardar o encontro de volta com o Pai no caminho. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo teu grande amor em
manifestar a presença do Teu Filho, para morrer por nós como Salvador, viver entre nós como um de nós, mas principalmente por aguardar o tempo necessário para que nos convençamos definitivamente do Teu grande amor e decidamos voltar para casa. Te agradecemos pela Tua espera nesse tempo em que vivemos, mas acima de tudo te pedimos poder para que essa espera não seja alongada mais do que o necessário. Te pedimos, na confiança que temos em Cristo e em nome de quem oramos, que possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu ainda em nossa geração. Para isso, aguardamos o poder e a manifestação do Teu Santo Espírito, no derramamento final, na mensagem final a este mundo. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor.